O Inter está prestes a fechar mais uma contratação milionária. Quero falar também de mais uma saída no elenco do Inter para o ano que vem. E também quem é que vai contratar, né? Afinal, esta peça também é importante e tem novidades para a gente falar sobre o cargo de diretor executivo para o ano que vem. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Vocês viram, né? Tem surpresa, tem decisão importante, tem bastante bastidor e eu conto, né, com a tua parceria, deixando o like e, gente, faltam só 33 inscritos para a gente bater 128 mil aqui no YouTube. Então, te inscreve aqui no canal, aproveita que é de graça, não custa absolutamente nada e tu ajuda o canal a seguir crescendo aqui no YouTube, tá bom? É só clicar no inscrever-se aqui embaixo do vídeo, tá bom? Turma, quero começar falando justamente sobre uma decisão pesada financeira que o Inter está tomando. Segundo informações do repórter Tomás Dávila, da ESPN da Argentina, o Inter comunicou o Racing de que vai exercer o direito de compra de Johan Carboneiro, que está estipulado na casa de 4 milhões de dólares. Se a gente for converter para a nossa moeda, estamos falando de algo em torno de 22 milhões de reais. É claro que o Inter não precisa pagar na bucha, né, esse dinheiro. Existem prazos, existem formas de pagamento estipuladas no vínculo entre Inter e Racing. Recentemente eu trouxe aqui no canal que o Botafogo, a Eagle Holding, procurou informações sobre o Carboneiro. Algo muito superficial, e o Racing teria pedido algo na casa de 6 milhões de dólares. Por que eles pediram um valor a mais do que está estipulado em contrato com o Inter? Pela valorização, né, dele aqui em Porto Alegre, querendo ou não, o Carboneiro jogou muito mais no Inter do que estava jogando pelo Racing, fez gols, foi convocado para a seleção, fez gols na seleção colombiana, então há uma valorização desse jogador. Só que aí tem alguns pontos, tá, que me pegam nesta informação aqui. É bom a gente destacar que ela veio lá da Argentina, via Racing, e o Inter aqui não confirma, né, que vai exercer o direito de compra desse jogador, até porque, né, com todo mundo que eu falei do Inter, todo mundo está focado em anunciar o novo treinador, que tende a ser o Paulo Pesolano, né, o uruguaio que está negociando aí com o Colorado, tá? O valor é muito alto, gente. 4 milhões de dólares para um clube que não vai ter um poder de investimento alto é muito grande por um jogador que nem titular incontestável é. É um jogador que, nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, quando o Inter mais precisou dele, contra Santos, contra São Paulo, ele deixou o time na mão, com cartões bobos por indisciplina, fora outras questões extracampo aí que aconteceram durante o ano e que gerou inclusive até agressão, né, dentro do vestiário do Allianz Parque entre o mercado e o Carboneiro. De qualquer forma, gente, o Inter não tem nem competição continental para disputar, aquela coisa toda. Pode ser um pensamento, né, de fazer essa compra por 4 milhões e revender por mais a partir de uma disputa dele na Copa do Mundo com a seleção colombiana? Pode, mas é um movimento arrojado e arriscado, né? Se a gente pegar os números do Carboneiro, tá? O Carboneiro disputou 40 jogos na temporada, sendo 38 deles com a camiseta do Inter. Foram 8 gols e 2 assistências. Pela seleção da colombiana, ele foi ainda mais eficiente, tá? Foram 2 gols em apenas 37 minutos em campo com a seleção, tá? Em 2 jogos, nos amistosos recentes que a seleção colombiana disputou, já visando a Copa do Mundo do ano que vem. Então, assim, é uma notícia que vai dividir opinião. E eu quero saber exatamente o que tu pensa, tá? Tu acha que o Carboneiro vale 4 milhões de dólares? Foi um bom negócio? Ou será um bom negócio? Ou é um risco grande demais? Deixa no comentário aqui que eu vou ler tudo que vocês forem publicar, tá? Então deixa a tua opinião, que é muito importante aqui para o canal. Assim como é importante, né, ter organização financeira, investimentos, né, e por isso eu quero dar o recado da Zapay aqui no canal, onde você fica em dia com o teu carro, seja ele moto, caminhão ou até mesmo, né, um carro, para que você, né, rode tranquilo. Tá chegando o verão, pessoal pegando a estrada, Natal, Ano Novo. Então dá para pagar já o IPVA de 2026 na cota única, né, com o desconto de bom motorista e bom cidadão até 25% no IPVA 2026, ou se tu quiser pagar, né, a cota única parcelada no cartão, dá para fazer também lá na Zapay até 12 vezes e ainda tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição do vídeo. Vamos falar de saída, gente, afinal porque a barca do Internacional deve ganhar mais um passageiro.
De acordo com o jornalista Paulo Nunes, da Rádio Guaíba, o Libertad do Paraguai está próximo, né, da contratação do lateral direito Alan Benítez, jogador que foi contratado, né, na metade do ano, depois de sair, né, de forma gratuita do Cerro Porteño, onde estava lá há bastante tempo, né? O Alan Benítez também vem sendo convocado frequentemente para a seleção paraguaia, e o Libertad então tem interesse, tá? Ele não conseguiu se firmar aqui no Inter, né? O Aguirre foi titular durante a maior parte do tempo, quando não jogou o Aguirre, jogou o Bruno Gomes, e o Alan Benítez, quando entrou em campo também, meu Deus, né? Foi uma coisa tenebrosa, né? O contrato do Alan Benítez com o Inter é até o final do ano que vem, ou seja, até o final de 2026, mas ele não está nos planos, né, do Inter para a próxima temporada, e o Inter não vai dificultar uma negociação se vier a acontecer, tá? Primeiro porque abre, né, vaga de estrangeiro, e segundo, né, porque ele é um reserva. E aí o Inter teria um custo talvez até mais barato para colocar um jogador da posição. Foram 11 partidas, sem gols e sem assistências do Alan Benítez, tá? A última vez que ele entrou em campo foi no dia 24 de novembro, meu aniversário inclusive, contra o Santos, quando jogou 1 minuto e conseguiu me irritar, né? Naquela bola que ele chega no fundo e cruza para trás e acaba não conseguindo, né, fazer a finalização. Não foi 1 minuto, né? Foi um pouquinho mais que ele jogou, mas foi horrível de qualquer forma, tá? Deixa no comentário também se tu acha que é uma saída correta ou se tu acha que o Inter subaproveitou o jogador e daqui a pouco no outro ambiente ele poderia render. Eu acho que a saída faz sentido, não vai fazer falta alguma, tá bom? Quero lembrar, gente, que a KTO tá com uma promoção importante para hoje, tá? Afinal, estamos falando da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco da Gama. E lá, né, se você fizer uma aposta de R$10 numa odd mínima de 1,8, você vai ganhar uma outra aposta grátis, independente se sua aposta bateu ou não, tá? Se você vencer, melhor ainda, né? Porque você vai ganhar o dinheiro da aposta e ainda vai ter outra para fazer no valor de R$10. Então, palpite, eu tô achando que o Corinthians ganha hoje, tá? 1-0, mas também acredito que o Vasco vai ser o campeão da Copa do Brasil. Além de tudo, né, tem a final da Copa Intercontinental entre PSG e Flamengo, então tem muita coisa, né, pra gente acompanhar hoje, né, no dia esportivo brasileiro, tá? Então te cadastra lá na KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas, e você já sabe, né, a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Para a gente fechar a nossa resenha aqui, quero falar, né, sobre os movimentos do Inter para a direção do ano que vem, tá? A direção está trabalhando com mais de um cenário para o cargo de executivo de futebol, tá? O plano B, né, que o Inter tem hoje é o Alex Brasil, profissional, né, que estava nas categorias de base do Corinthians, e ele é uma alternativa caso o plano principal não avance. E o plano principal do Inter é muito claro: Fabinho Soldado, tá? Executivo do Corinthians, que, como eu disse, né, joga a final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Ele tem contrato com o Corinthians, tá? Até o fim de 2026, mas a permanência dele para o próximo ano ainda é incerta, porque o Fabinho Soldado, por muitas vezes, foi o braço direito do presidente, né, que sofreu impeachment, né, o Augusto Melo. Então, muitas pessoas, né, que estão na gestão do Corinthians hoje enxergam ele como uma figura que representa o Augusto Melo, e a saída não é descartada, mesmo que o Corinthians, né, ganhe a Copa do Brasil no próximo fim de semana, tá? E quem tá tendo, né, papel central nessas conversas com o Fabinho é Abel Braga, né, que é um cara que o Fabinho tem uma ótima relação, foi jogador do Abel no Inter aqui em 2006. Então vamos acompanhar, né, os desdobramentos. O Inter ainda acredita que pode contratar o Fabinho, né, mas teria que esperar pelo menos até o dia 21, que é quando termina a Copa do Brasil. Tá bem? Chegou até o final? Não esquece de deixar aquele like e do botão inscrever-se, né? Eu aposto que tem 31 aí que não são inscritos, e aí a gente já bateria a nossa meta para hoje, né? De bater os 128 mil inscritos aqui no canal, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê, fui!